Capítulo 2 da Comissão de Regimento Interno. Artigo 380. À Comissão de Regimento Interno incumbe apreciar toda e qualquer matéria regimental que lhe seja submetida em 30 dias, prorrogáveis por igual período. Inciso 2º, deliberar sobre as proposições de reforma ou alteração regimental feitas pelos desembargadores e propor sua redação, se for o caso, no prazo do inciso 1º, 30 dias. Inciso 3º, propor ao Tribunal Pleno qualquer alteração no regimento interno. Parágrafo único. Da decisão que indeferir a proposta de alteração do regimento interno, na forma do inciso 2º, serão cientificados seus autores, que poderão recorrer ao exame e deliberação do Tribunal Pleno, se subscrita por pelo menos 1/3 de seus membros efetivos. Artigo 381. A proposta de reforma ou alteração do regimento interno, de que trata o inciso 2º do artigo anterior, deverá ser formulada junto ao sistema eletrônico administrativo, dirigida ao presidente do tribunal e encaminhada à Comissão de Regimento Interno no prazo de 5 dias. Artigo 382. No caso de comprovada urgência, a proposta poderá ser objeto de deliberação na própria sessão do Tribunal Pleno em que for apresentada, com força e eficácia de reforma ou alteração regimental. Capítulo 3 da Comissão de Jurisprudência. Artigo 383. A Comissão de Jurisprudência incumbe velar pela expansão, atualização e publicação das súmulas de jurisprudência predominante do Tribunal. A Comissão de Jurisprudência incumbe acompanhar a evolução da jurisprudência do Tribunal, com vistas a facilitar e proporcionar sua consolidação. A Comissão de Jurisprudência incumbe ordenar o serviço de sistematização da jurisprudência do Tribunal, determinando medidas atinentes à seleção e ao registro, de modo a facilitar a pesquisa de julgados e processos, bem como a ampla divulgação das súmulas em matérias afetadas sobre recursos repetitivos ou repercussão geral. A Comissão de Jurisprudência incumbe, inciso 4º, receber e processar propostas de edição, revisão ou cancelamento de súmulas. Inciso 5º, elaborar pareceres sobre a admissibilidade e mérito nos incidentes de resolução de demandas repetitivas na forma dos artigos 265 deste regimento interno, no prazo de 30 dias. Artigo 384. A Comissão de Jurisprudência será composta pelos representantes eleitos pelas câmaras, não se lhe aplicando as previsões contidas nos artigos 376 e 377. Artigo 385. Cabe à Comissão de Jurisprudência deliberar sobre a oportunidade e conveniência de encaminhamento ao presidente do Tribunal das propostas de edição, revisão ou cancelamento de súmula, acompanhadas, se for o caso, do texto sugerido para o verbete. Parágrafo único. Da deliberação proferida pela Comissão de Jurisprudência resultará um projeto, devidamente instruído, que será encaminhado ao presidente do tribunal para ser submetido à apresentação do Tribunal Pleno, em sessão especial, para tanto designada no prazo de 30 dias. Artigo 386. Havendo proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula firmada por, no mínimo, 1/3 dos membros efetivos do Tribunal, deverá a Comissão encaminhá-la ao presidente do Tribunal. Artigo 387.
Na hipótese de ser declarada a inconstitucionalidade do texto de lei ou de ato normativo do poder público em que se basear súmula anteriormente editada, a comissão encaminhará diretamente a proposta de cancelamento do verbete, dispensado o procedimento previsto nos artigos anteriores. Artigo 388. O desembargador proponente da súmula ou aquele indicado pelo proponente, quando se tratar da hipótese do artigo 386, será o relator da matéria perante o Tribunal Pleno. Artigo 389. Os projetos de edição, revisão ou cancelamento de súmula deverão ser instruídos com as cópias dos acordos do Tribunal Pleno, do órgão especial, das seções especializadas ou das câmaras que justifiquem a proposição. Artigo 390. Para exame e apreciação dos projetos de súmula, será exigida a maioria qualificada para a instalação do Tribunal Pleno, que decidirá pelo voto da maioria absoluta. Parágrafo único. Para esse efeito, a sessão do Tribunal Pleno será convocada com antecedência mínima de 15 dias, devendo ser encaminhadas aos desembargadores, no mesmo prazo, as cópias do expediente originário da comissão com o projeto de súmula e os acórdãos precedentes. Capítulo 4 da Comissão de Vitaliciamento. Artigo 391. A Comissão de Vitaliciamento terá a incumbência de acompanhar o processo de vitaliciamento dos magistrados em conjunto com a Corregedoria Regional e a Escola Judicial. Parágrafo único. A comissão será composta na forma do artigo 377, sendo que um dos membros deverá ser necessariamente integrante da direção da Escola Judicial ou do seu respectivo conselho. Artigo 392. O processo de vitaliciamento engloba as atividades de orientação, acompanhamento e avaliação do magistrado nos 2 primeiros anos de exercício do cargo, no que se refere a seu desempenho, idoneidade moral e aptidão para tanto. Parágrafo único. O juiz do trabalho substituto que vier a ser promovido durante o estágio probatório continuará submetido ao processo de vitaliciamento. Artigo 393. Em se tratando de magistrado vitaliciando oriundo de outras regiões, a Corregedoria Regional solicitará aos tribunais de origem informações que considerar relevantes para a instrução do procedimento de aquisição do vitaliciamento. Artigo 394. A Corregedoria Regional e a Escola Judicial do Tribunal formarão, cada uma delas, autos independentes de processo administrativo individualizado referente a cada juiz, de caráter sigiloso, em que serão reunidas, a critério do tribunal, informações pertinentes ao processo de vitaliciamento. Parágrafo 1º. O respectivo procedimento administrativo de vitaliciamento de responsabilidade da Corregedoria Regional deverá ser instaurado e processado no sistema PJE-COR, e ambos serão analisados conjuntamente por ocasião da avaliação pela Comissão de Vitaliciamento e pelo órgão especial.
Parágrafo 2º. Aos juízes vitaliciandos é assegurado o direito de ter vista dos autos de seu respectivo procedimento administrativo de vitaliciamento. Artigo 395. Constituem requisitos para o vitaliciamento frequência e aproveitamento no curso de formação inicial, módulo nacional, ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENAMAT. Inciso 2º. Frequência e aproveitamento no curso de formação inicial, módulo regional, ministrado pela Escola Judicial do Tribunal. Inciso 3º. Permanência de, no mínimo, 60 dias à disposição da Escola Judicial do Tribunal, com aulas teóricas e práticas, intercaladas e integradas com a prática jurisdicional. Inciso 4º. Submissão à carga semestral de 40 horas aula e anual de 80 horas aula de atividades de formação inicial, conjugadas entre aulas teóricas e práticas, sob supervisão da Escola Judicial do TRT 15. Parágrafo único. Será automática a inscrição dos juízes nomeados em curso de formação da Escola Judicial do TRT 15, com imediata comunicação à ENAMAT para inclusão no módulo nacional. Artigo 396. A avaliação do desempenho do juiz vitaliciando realizar-se-á mediante análise de critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido. Artigo 397. O critério qualitativo se valerá, dentre outros, dos seguintes parâmetros. Inciso 1º. Exame da estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos, bem como pela presteza e segurança no exercício da função jurisdicional. Inciso 2º. Cursos de que participou o magistrado para aperfeiçoamento profissional, promovidos por instituições oficiais ou por instituições particulares reconhecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e grau de aproveitamento obtido. O critério qualitativo se valerá, dentre outros, dos seguintes parâmetros. Inciso 3º. Disponibilidade e efetiva participação nas atividades desenvolvidas no âmbito da Escola Judicial. Inciso 4º. Número de correições parciais e pedidos de providências contra o magistrado e respectiva solução. Inciso 5º. Elogios recebidos e penalidades sofridas. Artigo 398. O critério quantitativo se valerá dos dados estatísticos referentes à produtividade e ainda pelo, inciso 1º, número de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como daquelas a que não compareceu sem causa justificada. Inciso 2º. Prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a audiência de instrução. Inciso 3º. Número de sentenças recebidas e prolatadas em cada mês. Inciso 4º. Número de decisões proferidas na fase de execução ou em processo de cognição incidental à execução, tais como em liquidação de sentença, não meramente homologatória de cálculo,
embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiro e embargos à adjudicação. Inciso 5º. Número de decisões anuladas por falta ou deficiência de fundamentação ou outros motivos relevantes, a critério do órgão julgador, mediante comunicação à Corregedoria Regional. Inciso 6º. O uso efetivo de ferramentas tecnológicas e de informática disponibilizadas pelo Tribunal, segundo as possibilidades e dificuldades locais. Artigo 399. A Corregedoria Regional remeterá semestralmente à Comissão de Vitaliciamento dados relativos aos juízes vitaliciandos, cabendo ao Corregedor Regional e à Escola Judicial, conforme o caso, determinar as providências necessárias aos diversos setores do Tribunal com vistas à instrução dos autos individualizados, além dos seguintes dados estatísticos: processos distribuídos, audiências realizadas, processos conclusos com excesso de prazo, sentenças. Artigo 400. O magistrado vitaliciando deverá remeter à Escola Judicial do Tribunal, a cada 3 meses, cópias de suas sentenças, à sua escolha, em número equivalente a 10% de suas produções mensais no período, incluindo aquelas proferidas em processo de execução, excepcionando-se as meramente homologatórias de cálculos. Artigo 401. A Escola Judicial indicará, mediante sorteio, 3 dias em que o magistrado tenha efetivamente atuado em cada trimestre, para que sejam remetidas cópias de uma sentença das respectivas pautas e de 2 atas de audiência, sendo uma inaugural, com ou sem conciliação, e uma de instrução, referentes a tais datas, as quais serão juntadas aos autos do processo de vitaliciamento. Artigo 402. Ao menos a metade do material encaminhado, conforme previsão contida nos artigos 400 e 401, deverá corresponder a sentenças que decidam matéria de fato, envolvendo necessariamente a apreciação de provas. Artigo 403. O juiz do trabalho substituto deverá encaminhar à Comissão de Vitaliciamento, trimestralmente, relatório circunstanciado em que descreva o método de trabalho funcional adotado e a unidade judiciária de sua atuação. Artigo 404. A Escola Judicial do Tribunal fará o acompanhamento pedagógico e a avaliação qualitativa das atividades do magistrado vitaliciando e remeterá semestralmente ao próprio juiz interessado, em caráter confidencial, relatório individualizado com avaliação qualitativa sobre a atuação do magistrado em fase de vitaliciamento, notadamente quanto a seu desempenho e adaptação no exercício da função jurisdicional, contendo, se for o caso, críticas e sugestões, os quais servirão de subsídio para o parecer de que trata o artigo 407, a ser oportunamente enviado pela Escola Judicial à Comissão de Vitaliciamento. Artigo 405. A Comissão de Vitaliciamento poderá solicitar à Escola Judicial a formação de quadro de juízes orientadores, composto por juízes do trabalho vitalícios com no mínimo 5 anos de exercício na região e que demonstrem aptidão para a formação e o acompanhamento dos juízes vitaliciandos. Artigo 406. Compete ao juiz orientador, sem prejuízo das outras funções que lhe forem delegadas,
acompanhar e orientar os juízes vitaliciandos, observados os critérios estabelecidos neste capítulo, assim como a regulamentação específica. Elaborar o relatório semestral de atividades e resultados referidos no caput, a ser submetido à direção da Escola Judicial. Propor à Escola Judicial a realização de atividades formativas para aprimoramento do juiz em processo de vitaliciamento, se identificadas eventuais dificuldades no exercício da judicatura. Parágrafo único. O magistrado que for cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou lateral, até o 3º grau, amigo íntimo, inimigo ou inimigo do juiz vitaliciando, está impedido de atuar como juiz orientador. Artigo 407. No momento em que o juiz do trabalho substituto completar 1 ano e 6 meses de exercício da magistratura, incumbe ao desembargador corregedor e ao desembargador diretor da Escola Judicial e à comissão de vitaliciamento do tribunal emitir pareceres no prazo comum de 60 dias a respeito do vitaliciamento, submetendo-os à apreciação do órgão especial, com voto de relatoria do desembargador vice-presidente administrativo, conforme artigo 411, parágrafo 3º.